Olhar. Olá, sejam bem-vindos, eu sou a Emily. E eu sou o Fernando. Hoje nós vamos responder uma pergunta da Mara, de São Bernardo do Campo. Fernando, leia a pergunta para nós. Olá, gente, tudo bem? Estou adorando o canal de vocês e aprendendo muito. Meu nome é Mara e eu gostaria de saber para que serve a apometria e para que ela é indicada. Então, Mara, ela é basicamente indicada para problemas de ordem espiritual, né? Se você for procurar por aí, muita gente promete a cura física também, mas a gente gosta de falar que isso é um bônus. Isso pode acontecer, mas não existe a promessa de cura física, né? Isso pode acontecer porque existe algum distúrbio no espiritual que tá, de fato, comprometendo aí o físico, mas a apometria, ela não promete a cura física. Se você fizer uma pesquisa no Google, você vai ver aí várias casas apométricas que dizem que sim, eles podem atuar na ordem física. E é verdade, né? Nós, numa sessão apométrica, abrindo a frequência, fazendo todas as coisas certinho, a gente sim pode atuar no físico e talvez até reverbere no físico essa questão espiritual que a gente vai tratar lá em você, né? Eu vou colocar você no exemplo só pra gente ilustrar. Por exemplo, você pode chegar lá na apometria e dizer assim, olha, minha diabetes, ela tá muito alta e médico nenhum dá jeito, eu tomo os remédios, mas ela não baixa, e eu faço as minhas dietas, eu faço tudo certinho, mas ela não baixa. Pois bem, nesse momento, a gente vai abrir a frequência lá e vai ver o que pode estar acontecendo. Se é de ordem, às vezes, espiritual, pode até acontecer de sim ser de ordem espiritual. A gente vai tratar o lance espiritual e aí a sua diabetes talvez aos poucos vai voltando ao normal devido à reverberação da ação espiritual no físico, porque a gente é tudo ligado. Lembra que físico e espiritual é uma coisa só. Então muitas coisas que acontecem no físico às vezes passa para o espírito e muitas coisas que acontecem no espírito passa para o físico. Aliás, a maioria das doenças, tirando obviamente vírus, bactérias, fungos, etc., a maioria das doenças começa no espiritual. Então sim, pode acontecer desse tratamento espiritual reverberar no físico e aí você ser curada. Exatamente, mas aí é importante dizer que esse tratamento apométrico não substitui o tratamento físico, obviamente, né? A apometria séria, de forma alguma, ela vai prometer a cura, seja lá de diabetes, ou seja lá de ordem espiritual, seja lá o que for. A apometria séria não promete cura. Vou dar exemplo de um caso que eu atendi. Eu estava de operador numa mesa, uma senhora por volta de 70 e poucos anos a 80 anos, chegou com a queixa de que nada na vida dela dava certo e ela tinha um problema no pulmão, que era um problema de respiração, ela respirava estranho, respirava esquisito. Tô dizendo com as palavras dela. Olha, eu não sei, moço, eu respiro meio estranho, eu respiro meio esquisito. E minha primeira pergunta foi, a senhora fuma? Ela disse, sim, eu fumo desde os 15 anos. Mas a senhora ainda fuma com 70 e poucos anos? Sim, fumo ainda com 70 e poucos anos, desde os 15. Eu falei, então, minha senhora, eu não tenho o que fazer. Se a senhora tá fumando desde os 15 anos de idade com 70 e poucos, a senhora tem que erguer a mão pro céu que a senhora não morreu ainda de algum tipo de câncer no pulmão. Mas, se a senhora tá com uma respiração estranha, tenta agora, não sei, procurar um médico e de repente se o médico te orientar a largar o cigarro, largue o cigarro que eu tenho certeza absoluta que essa respiração esquisita pode parar. E aí a gente abriu a frequência dela, viu várias outras coisas que não vem ao caso, mas resumindo, nesse caso aí não era problema de ordem espiritual, ele era um problema de um comportamento que ela tinha desde os 15 anos de idade completamente errado, então não dá pra gente colocar isso na conta da apometria. A apometria pode curar dependência de drogas? Se tiver vínculo com influências espirituais, sim, mas não dá pra garantir, né? Tem que olhar caso a caso e, obviamente, que tem que estar atrelado com a necessidade, com a vontade da pessoa que está sendo atendida, porque muitas vezes os pais vêm procurar tratamento para os seus filhos, que são dependentes químicos, pedindo então esse auxílio e a gente não tem autorização para mexer num campo de uma pessoa que não foi solicitar essa ajuda. Então tem que ficar muito claro isso também. Um caso de um menino que eu atendi, muito novo, ele chegou falando exatamente sobre isso, falou que ele já estava envolvido com drogas há algum tempo, que ele já tinha tentado sair, que ele sempre acabava voltando, por mais que ele tentasse, acontecia alguma situação, quando ele ia perceber, ele já tinha voltado a usar, né? Então ele queria verificar se a gente podia auxiliar de alguma maneira. Então depois a gente abriu o campo dele, a gente verificou de fato vários bolsões ligados a essa energia de compulsão de drogas, de bebidas, que facilitava nesse retorno ao uso das drogas. A gente fez uma
limpeza nesse campo, onde a gente acredita que auxiliou, mas tudo dependia, óbvio, se ele se mantivesse nessa energia de conseguir se manter limpo, né? E foi isso que a gente passou. Olha, realmente existia uma influência espiritual, mas se você não estiver firme nesse propósito, você vai voltar. Por quê? Porque o seu corpo tem uma necessidade física disso, química. Então você precisa se manter. A parte espiritual, onde a gente podia atuar, foi feita. Aconteceu um caso interessante também a respeito de drogas, numa mesa que eu estava trabalhando, que o menino foi lá, ele contou a vida dele e tal, falou os problemas que ele tinha, e em nenhum momento ele mencionou a adicção. Aí veio um Exu, o Exu disse: por que você não falou nada das drogas? Isso não te incomoda? Ele falou assim: fiquei com vergonha de falar e tal. O Exu falou: então pode fechar a frequência dele que ele não está pronto para o tratamento. E mandou o cara embora por conta disso. Ou seja, o cara não estava de fato pronto para o tratamento que ia vir. Provavelmente o tratamento que ia vir iria mexer em toda a vida dele e pode ser que ele iria ser colocado de frente com esta questão da vida dele. Enfim, também tem pessoas que vão buscar apometria por conta de fobias em geral, síndrome do pânico, agorafobia, claustrofobia, hidrofobia e outros. Me lembro de um tratamento de uma moça que tinha medo de água absurdo, no caso hidrofobia. Ela tinha medo até de tomar banho, ela tinha um medo assim fora do comum de água. Pois bem, aberto a frequência, vendo certinho tudo o que estava acontecendo, na verdade foi um trauma de infância cujo ela não se lembrava. Trouxemos essa memória, fizemos um tratamento dessa memória, uma despolarização e algumas outras coisas que foram feitas que eu não me lembro agora exatamente, e aí auxiliou na fobia dela provavelmente. Não curou a fobia porque o trauma já estava lá. Quando o trauma ele já faz parte da personalidade da pessoa, ele pode amenizar, você pode fazer terapia, você pode fazer a psicanálise, enfim, mas o trauma está lá. Você precisa aprender a conviver. É muito difícil quando um trauma seja resolvido 100%. É muito difícil. Eu não estou dizendo que é impossível, mas é muito difícil. Então, isso é tratamento espiritual, mas que ela deveria continuar com um terapeuta, alguma coisa nesse sentido. Você falando assim, eu entendo como se fosse um machucado que ainda está muito aberto. E, de repente, através de um tratamento aí de psicanálise, psicologia, enfim, pode ser que essa situação fique um pouco mais cicatrizada, né? Ele ainda vai existir, mas ele vai deixar de ser tão aberto, né? E uma coisa interessante, já que você tocou nesse assunto, é que, de fato, quando você vai ver os estudos, traumas causam cicatrizes, eles causam marcas no cérebro. De verdade, ele causa uma marca no cérebro. Então, essa marca, ela fica. Às vezes, a ferida está aberta, fazendo análise durante um tempo, aí fecha o machucado e vira uma cicatriz e você aprende a conviver com isso, com certeza. E a apometria, então, auxilia às vezes para a pessoa poder entender e buscar, de repente, o auxílio de todo esse problema, né? Tem pessoas também que vão procurar apometria por problemas comportamentais. Exemplo disso, então, são pessoas que não conseguem ser fiéis no casamento, ansiedade, pessoas agressivas, pessoas ansiosas, inseguras. Todas essas questões a apometria pode ajudar, porém, na maioria dos casos de ansiedade, agressividade e tudo mais, são de ordens terapêuticas. O indivíduo precisa fazer a parte dele e ir para terapia ou fazer algum tipo de tratamento para tentar reverter isso daí. A apometria, ela vai ajudar no processo se tiver uma obsessão em relação a isso. A apometria talvez ela ajude limpando o campo energético, limpando o campo áurico, por aí vai. Mas a apometria ela não vai conseguir atuar propriamente dito, por exemplo, na sua ansiedade. Você é ansioso, faz parte do seu comportamento. Você não nasceu ansioso. Você ficou ansioso por conta de uma série de comportamentos que você foi aprendendo ao longo dos anos, desde criança, porque a maioria desses comportamentos estão na infância. E aí você volta lá na infância e tenta resolver isso na terapia. Podemos usar a própria apometria para voltar na infância, pegar o subnível, trazer o subnível e tal, mas isso tudo é paliativo. Isso tudo é parte do tratamento. Digamos que talvez, sei lá, 90%, 80%, 60%, não dá para saber o quanto a apometria vai fazer nesse caso. Mas sim, a apometria pode ajudar, ela pode auxiliar, mas isso não vai dispensar de forma alguma a sua ida à terapia. As pessoas, elas estão em busca de uma pílula mágica e isso não existe. Nenhum tipo de tratamento espiritual é pílula mágica. Pode acontecer também de que você é um cara ansioso e você atrai para o seu campo, né? Afinal de contas, você vibra a ansiedade, então você atrai para
o seu campo outros espíritos ansiosos. Então, você não tem muito domínio de como fazer um campo de força na tua casa, você não tem nenhum tipo de proteção espiritual, você não consegue compreender muito bem como a espiritualidade funciona. E sem querer, você vai atraindo no seu campo áurico, no seu campo energético, você vai atraindo esses espíritos também ansiosos e também ficaram ansiosos no plano espiritual. Semelhante atrai semelhante. Mas isso também não vai diminuir a questão de você buscar um tratamento sim ou não. A apometria vai lá, retira esses caras. Você vai ficar uma semana sem ter nenhum cara no seu campo áurico. Se você buscar tratamento espiritual, você pode começar a ter uma melhora e você pode começar a ter aí, sei lá, uma aproximação de algum guardião, de alguma coisa que vai afastar essa galera aí do seu campo energético, aí do seu campo áurico, enfim. Mas o tratamento, ele só vai acontecer quando você também movimentar. Então, às vezes a gente precisa abrir essa ferida, limpar essa ferida e de fato ver o que tem ali dentro, tirar o resto das coisas, fechar de novo e tal. Isso dói, é dolorido, ninguém gosta de fazer. E às vezes a gente coloca isso na conta da espiritualidade. Um Exu pode ajudar? Um baiano pode ajudar? Uma entidade pode ajudar? Pode, no sentido de afastar de repente um espírito malfeitor que tá a fim de te ferrar, alguma coisa nesse sentido, por conta da sua ansiedade, por conta da sua vibração, mas nada além disso. E aí de repente ele vai afastar por uma semana, duas, aí ele fala, pô, o cara não tá se mexendo, eu vou ficar aqui tentando afastar o negócio pro cara, sendo que o cara não tá fazendo nada? Ah, dá licença. Aí ele acaba deixando você sozinho de novo se você não buscar ajuda. Aproveitando que a gente tá falando aqui de ansiedade, então, lembro de um caso de uma moça ali por volta dos seus 35 ou 40 anos. Ela veio se questionando, então, falando que ela já vinha de algum tempo tendo síndrome do pânico, que já fazia um certo tempo que ela não tinha e que ela já tinha percebido, né, em algumas situações quando aquilo acontecia, quando desencadeava, mas que ela percebia que era uma pessoa ansiosa e que aquilo incomodava bastante, né? Que ela percebia uma certa palpitação em algumas situações, que aquilo influenciava no dia a dia, e aí foi pedir auxílio. E a gente, depois de abrir a frequência, notou que existia um subnível, na época que ela era adolescente, que ficava ali, né, numa certa cobrança, com uma expectativa. Pelo que eu entendi do desenrolar do que o subnível trazia, era que aconteceu algum fato naquele período, onde aquele subnível ficava trazendo, né, então, pro presente dela, falando que ela precisava provar alguma coisa para alguém. Então, aquele subnível ficava falando para ela, lembrando ela que ela precisava correr contra o tempo, que ela não tinha tempo, que ela precisava se agilizar para poder atingir todos os objetivos. Então, ficava causando aquele processo de ansiedade, né? Então, aquele subnível ele foi tratado, foi encaminhado para tratamento. A gente fez, então, uma limpeza nela, limpou os cordões também, e aí a gente acredita que auxiliou, mas como o Fernando trouxe, óbvio que aquilo ainda ia reverberar e precisaria de um tratamento posterior com psicologia e entender todo o processo, porque aquilo já estava instalado, né? Aqui a gente está destacando, assim, os mais procurados na apometria, né? As pessoas procuram a apometria geralmente por conta desses problemas. Existem exceções, mas a grande maioria é essa. E esse aqui também, ó, problemas afetivos no casamento, problemas afetivos com namorada, às vezes eu tenho problema com meu pai, tenho problema com a minha mãe, então problemas afetivos em geral, e também aquela dificuldade de fluir na vida. Chega lá se lamentando do tipo, minha vida não vai pra frente, nada dá certo pra mim, eu tento, mas nada sai do lugar, será que foi feito um trabalho pra mim e tal? Tem aqueles ainda que chegam perguntando, né, sobre a questão do relacionamento e fala que não consegue arranjar ninguém. Atendimentos de casal, eu acho que foram muitos, que a gente já fez. Mas também bastante atendimento relacionado a filhos, né? Problemas entre pais e filhos, que às vezes a gente tem que fazer um trabalho apométrico meio que conjunto, né? E muita gente também acha, né? Fazendo um adendo aqui, muita gente acha que é problema com vidas passadas, né? Então o cara fala assim, se tem problema com família, geralmente tem que resgatar coisa. Tem que resgatar, tudo tem que resgatar, né? E aí fica com aquela síndrome de resgate. Às vezes não tem que resgatar nada. Na minha opinião, a maioria das vezes não tem que resgatar absolutamente nada. Existe o conflito porque nós somos conflituosos. Nós temos conflitos com nós mesmos. Eu cresci com conflito, você cresceu com conflito, e às vezes a gente não consegue aquietar o nosso coração, a nossa alma, o nosso ser, né? A gente não consegue se nutrir de coisas boas o tempo todo e o conflito acontece. Inevitavelmente o conflito acontece. Eu acho que para esse caso uma terapia muito mais viável do que um atendimento apométrico. O atendimento apométrico pode auxiliar? Pode. Pode ser problemas de vidas passadas? Pode.
Pegando então esse gancho de problemática no relacionamento, vou contar mais um caso aqui de um atendimento onde uma moça foi pedir auxílio pra gente. Ela trouxe essa temática então, né, falando que ela tinha um problema com relação ao marido dela, que ela amava ele muito, mas que ela sentia que ele tinha perdido o desejo com ela, que ela também, apesar de querer manter o relacionamento, ela não conseguia ter uma proximidade com ele. Conversa vai, conversa vem, tratamento iniciado. Ela contou pra gente que ela tinha sido estuprada e que, se eu não me engano, foi diversas vezes, eu só não me recordo se foi pela mesma pessoa ou se foi diversas pessoas, mas que aquilo tinha causado um trauma muito grande. Óbvio que a apometria não ia curar isso, não tinha como sanar esse problema, porque é um trauma psicológico e ela precisava de tratamento, e essa foi uma das orientações daquela apometria, mas a gente fez o nosso melhor para poder tratar tudo aquilo que tinha gerado, né, desse estupro. Então, as formas pensamentos, a parte emocional dela que estava desestabilizada, e a gente naquele dia também chamou o marido dela para fazer um tratamento ali para poder auxiliar na parte de relacionamento, porque quando ele entrou na sala, a gente conversou também um pouco sobre isso, para poder entender se do lado dele tinha a vontade de poder manter o laço do casal e tal, e ele disse que sim. Então foi feito ali com o auxílio das entidades, um tratamento ali para os dois, para o casal, porque existia vontade, mas era uma coisa muito complicada, né, de ordem mais psicológica, por conta do trauma que ela tinha sofrido. Foi um tratamento bem bonito, mas que acredito que tenha surtido efeito. Uma coisa que não é muito comum, mas eu já vi pessoas indo buscar apometria para engravidar. É meio estranho, mas rola. Eu já vi 2 vezes acontecer e as 2 vezes deu um bom efeito, deu um bom resultado, porque eram problemas espirituais. Esses problemas espirituais faziam com que a pessoa não conseguisse engravidar. E aí, nos 2 casos, se eu não me engano, rolou da pessoa realmente ficar grávida depois do tratamento apométrico. Como eu disse, não é uma solução tipo assim, vai lá você que tá querendo engravidar, vai lá que é certeza que você vai engravidar. Não. Primeiro a gente tem que abrir a frequência e ver se de fato é um problema espiritual, sim ou não. Eu acho que não custa nada. Se você tá buscando a fertilização, não tá rolando, tá buscando todas as técnicas e metodologias, não tá rolando, não custa nada ir na apometria, abrir a frequência ali pra ver. Às vezes é um problema espiritual que pode ser resolvido, né? Na verdade, não resolvido 100%, enfim, não sei, depende do caso, pode ser resolvido e aí engravida, olha que beleza. Me lembra que um dos casos, a moça trouxe que, assim, ela tinha feito todo o processo, né? Então ela sempre fazia acompanhamento, ia lá, ia no médico, tomava os remédios. Lembrando que ela era médica. Exatamente, ela era médica, ela tomava os medicamentos, tal, fazia todo o tratamento certinho, e ela chegava a engravidar, e aí em determinado momento, eu não lembro de quantos meses, ela sempre perdia. Então isso é um processo que já tinha acontecido algumas vezes, e ela não sabia por quê. E aí depois de abrir a frequência, a gente detectou ali então um obsessor, que aí ele veio, né, se identificando, falando o que ele queria, e era exatamente essa questão. Ele falou que não ia deixar ela engravidar, que era uma questão de uma outra vida, era uma dívida aí do passado, e que ele estava ali para exclusivamente impedir aquela gravidez, né, que ela nunca engravidaria. Depois de muito conversar com ele, foi feito ali um acordo para conseguir, né, aquele objetivo que ela foi buscar da gravidez. Ele entendeu toda a questão, o acordo ali foi meio que concedido e saiu tudo certo. Pelo que a gente sabe, a pessoa engravidou, ficou tudo bonitinho, a criança nasceu, cresceu, tá tudo certo. Era um problema espiritual, de fato, mas como o Fernando trouxe, nem todos os casos são assim, precisa verificar, né? Nem tudo também é vidas passadas, né? Isso aí é raridade acontecer, não é uma coisa tão comum acontecer assim, né? Questão da gravidez e por vidas passadas e tal. Gente, nem tudo é dívida. Nem tudo é dívida, nem tudo vocês estão devendo lá atrás. Tem que tomar cuidado quando vocês vão aí pra esses lugares apométricos. O cara fala, você era o assassino do tempo dos cavaleiros. Porque todo mundo é cavaleiro, né? Todo mundo é cavaleiro, todo mundo é alguma coisa e tá devendo, e era cavaleiro, e era princesa, e era assado, e você tá devendo uma coisa que, você nem sabe o que é, cara. Você nem sabe o que é, e você compra essa ideia, você fala assim, ai, beleza, eu sou assim porque eu sou assado. Gente, não é assim, pelo amor de Deus. Não compre essa ideia, porque às vezes você começa a se responsabilizar por coisas que você nunca fez na sua vida, e o cara coloca aquilo na sua cabeça, e você tem um crescimento muito pequeno dentro da espiritualidade, sempre
com aquela bola presa no seu tornozelo. Não pode. Não, eu concordo. E a gente também trouxe um exemplo de cada item aí, mas se você olhar, a gente trouxe coisas, então, de ordem espiritual, coisas de ordem psicológica, mas tem uma variedade muito grande, né? Então, todos esses itens, eles transitam muito bem em todos eles, né? Entre físico e espiritual, mas tem que ter bom senso. Então, quando você for procurar uma ajuda aí apométrica, entender, né? Saber primeiro quem é você, o seu problema e ter bom senso. Sempre entender, poder mudar, independente do que você tá indo buscar, primeiro cabe a você, né? Então, você que tá aqui na Terra, tá indo buscar ajuda, o movimento sempre tem que partir de você. Olha aí, hein, Mara? Sua pergunta acabou dando um podcast inteiro, hein? Que bacana. Obrigado pela pergunta, obrigado pela participação. Nós tínhamos outras perguntas, mas eram tão curtinhas que não davam um podcast, então a gente vai colocá-las aqui também. A primeira é a seguinte, ó. O tratamento de apometria, ele é cobrado? Não, ou pelo menos não deveria, né? Há alguma contraindicação com tratamento espiritual? Não há nenhuma contraindicação. Eu vou sentir alguma coisa estranha na hora do atendimento espiritual? Provavelmente não, mas se você for médium e tiver uma sensibilidade aí mais aguçada, pode ser que você sinta, mas em teoria não é pra sentir nada não. Mas posteriormente ao tratamento, provavelmente você vai sentir algumas alterações sim. Geralmente após tratamento aí, principalmente nas 24, 48 horas, é bem comum sentir aí algumas diferenças, às vezes no sono, sonho, umas alterações aí conscienciais, aí depende. Existe uma vastidão de coisas que você pode sentir, mas depende. Só lembrando que todos nós somos médiums, né? Uns mais desenvolvidos e outros nem tanto. Então, por isso da questão da percepção. A apometria é a mesma coisa que desobsessão realizada nos centros espíritas e terreiros de Umbanda? Não. Mas tem pontos em comuns, mas a gente vai fazer um podcast só pra falar sobre esse tema, que eu tenho certeza que vai dar aí pra fazer, dá pra destrinchar bastante esse tema. Eu até que acredito em espíritos, tenho algumas dúvidas em relação à reencarnação, não sou espírita umbandista nem nada disso, só escutei o podcast de vocês através de um amigo. Mesmo assim, posso eu passar em atendimento apométrico? Pode sim. Teoricamente, as técnicas de apometria, elas funcionam independentemente da sua crença, do que você acredita ou não. As técnicas apométricas, você pode não acreditar nelas, mas elas acreditam em você, tipo isso. Todos os centros de apometria trabalham da mesma forma? Não, existe vários formatos aí de centro apométrico. Tem o original aí, que veio lá do Dr. José Lacerda, mas hoje em dia existe várias misturas, existem vários nomes, mas a resposta é não. O que é atendimento à distância? Ele funciona? A gente já fez um podcast falando sobre esse tema, então a gente vai deixar aí no box de informação para você poder assistir. Já passei por vários atendimentos apométricos. Resolve uma coisa, desconcerta a outra. Cada centro que eu vou é um diferente do outro, cada um fala uma coisa. Posso passar por vários atendimentos apométricos? Devo frequentar apenas uma casa? O que devo fazer? Olha, essa é uma pergunta bem complexa. Na teoria, eu acho que você deve frequentar apenas um local da sua confiança, seguir, de repente, as orientações que são passadas. Se tá fazendo algum efeito, se faz sentido para você, se você sente que aquelas informações que são trazidas para você e você aplica e você sente a diferença na sua vida, aquele é o lugar. Quando tem, né, essa diferenciação aí de informação, pode ser por vários motivos. Às vezes é porque um local trouxe, né, a percepção ali de uma questão sua que já foi resolvida, então você vai pro local B, já não existe mais aquela questão para ser resolvida, então foi por isso que tem a diferenciação. Pode ser isso. Às vezes o local não tá trabalhando tão corretamente quanto o outro, enfim, N coisas não dá pra gente saber. Fiz um tratamento apométrico, não me senti muito bem. Isso é normal? Isso pode acontecer dependendo do tipo de tratamento, das questões que foram resolvidas, pode mexer em muitas questões. Geralmente, tratamentos ligados ao emocional causam essa sensação, às vezes, de vazio. Costuma passar de forma mais rápida, né? Os primeiros dias são os mais complicados. Ter calma, se concentrar, de repente pedir auxílio para sua espiritualidade, porque passa, né? E se você sentir alguma coisa que tá, de fato, perturbando, mas assim, que tá te incomodando muito, entre em contato com o local onde você fez a apometria, pede auxílio, que aí eles vão poder te auxiliar melhor. Exatamente, às vezes acontece de você passar mal. Quando eu digo mal, é mal emocional ou mal até físico, pode acontecer. Às vezes, se você tinha um equipamento parasita
no braço foi retirado, às vezes você vai ficar com dor no braço 2, 3 semanas. Às vezes foi feito um tratamento emocional, então você vai se sentir mal. Pensa que é aquilo que eu falei antes, é uma ferida que você vai fuçar. É óbvio que não vai ser gostoso. Então é claro que depois do tratamento pode acontecer de você se sentir mal, sim. Eu acho que até mais comum é você se sentir mal. Conheço relatos de pessoas falando exatamente isso, que após o tratamento, assim, acordou à noite com sensibilidade no local onde foi tratado, trazendo relatos de sonhos, enfim, que foi bem interessante. Então, acho que a maior parte das pessoas acabam sentindo alguma coisinha assim. As pessoas que se sentem bem depois do tratamento apométrico são aquelas pessoas que tinham um problema no campo áurico, alguma coisa nesse sentido, que aí eles sempre vêm com aquela fala, né? Ai, foi tirado um elefante das minhas costas, parecia que eu levava um peso e foi tirado e tal, porque limpou formas de pensamentos, limpou todo o campo energético, o campo áurico da pessoa, e a pessoa sai dali, né, pisando em nuvens. Isso acontece também, né? Às vezes, mesmo que mexendo em questões bem delicadas, depois que tirou aquela tampa, aquela coisa, aquele peso, a pessoa sai dali leve, né? Não dá pra falar que é uma regra, né? Que você vai passar mal ou que você não vai passar mal. Não dá pra dizer que é uma regra. Mas sim, pode acontecer de passar mal e sim, pode acontecer de você sair dali livre, leve e solto. E um detalhe, né? Tem a questão da sensibilidade e o de passar mal, né? Então, assim, ter sabedoria e entender que você passou por um tratamento apométrico. Então, se você entender que você, tô sensível, então fica lá quietinho, curte às vezes um Netflix, vai assistir um filme, fica de repouso e ok. Se você sentir que, olha, não, eu passei pelo tratamento e eu não tô bem, tô ficando esquisito, preciso conversar com alguém, aí sim você entra em contato, entendeu? Tem dois níveis aí de sensibilidade, aí você precisa ter o autoconhecimento e, se for necessário, óbvio, pedir ajuda. Acho que é isso, hein, dona Emily? Nossa! A gente falou bastante hoje. Se você gostou, manda pra gente sua pergunta no outroolharespiritual@gmail.com. Sua pergunta será muito bem-vinda e a gente vai respondê-la aqui no podcast. Gente, muito obrigado aí pela sua participação, por você estar ouvindo até agora. Se você curtiu, deixa o seu like, se inscreva no canal e até a próxima. Muito obrigado. Beijo, gente. Até a próxima. Outro olhar.